Você já se sentiu como se o mundo inteiro estivesse conspirando para tirar você do sério? Como se a paciência tivesse um limite e todos ao seu redor estivessem testando esse limite diariamente? Uma palavra atravessada, uma atitude mal educada, alguém que simplesmente não te respeita. E de repente lá está você, explodindo, se corroendo por dentro, com o coração acelerado e a mente tomada por pensamentos que só te drenam. Se isso já aconteceu com você, ou se ainda acontece, quero que escute o que vou te dizer agora com muita atenção. Existe um caminho real, profundo e transformador para que você nunca mais se sinta assim. E não estou falando de técnicas passageiras, frases prontas ou promessas vazias. Estou falando de um tipo de sabedoria milenar, prática e brutalmente honesta, que tem sido usada por séculos por imperadores, guerreiros, monges e até líderes modernos, para encontrar a paz interior mesmo em meio ao caos. Essa sabedoria tem nome: estoicismo. E nesse vídeo completo, você vai mergulhar numa jornada que pode mudar sua forma de viver para sempre. Uma jornada onde você aprenderá a controlar suas emoções, a se blindar contra pessoas tóxicas e, principalmente, a conquistar uma serenidade que ninguém mais pode abalar. Mas antes de continuarmos, já aproveita esse momento para curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal Universo Estoico e deixar um comentário aqui embaixo dizendo: "Eu escolho não reagir". Essa atitude mostra que você está comprometido com sua evolução emocional e ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam disso. Agora, respira fundo. Imagine uma xícara de porcelana, linda, delicada. Alguém encosta nela com força. Ela quebra 1000 pedaços. Agora imagine a mesma situação com uma pedra. Alguém a empurra. Ela continua lá, inteira, inabalável. Essa é a diferença entre uma pessoa reativa e uma pessoa estoica. Enquanto a primeira vive se despedaçando ao menor sinal de atrito, a segunda permanece firme, sólida, consciente do próprio poder. A maior parte das pessoas vive como porcelana, frágeis, sensíveis, sempre à beira de um colapso emocional. Mas dentro de você, e talvez você ainda não saiba disso, existe uma rocha, e essa rocha pode ser despertada. Neste vídeo, você vai aprender como cultivar essa força, como aplicar no seu dia a dia os ensinamentos estoicos que tornaram Marco Aurélio um dos maiores imperadores da história, mesmo enfrentando guerras, traições e dores pessoais indescritíveis. Com calma e compaixão, você vai compreender por que nos irritamos com as pessoas, mesmo quando sabemos que não deveríamos. O que está por trás da sua raiva e desconforto e como dissolver isso de forma prática. Como mudar sua mentalidade para reagir com sabedoria, não com impulso. Como usar os 4 pilares da filosofia estoica para se tornar emocionalmente imperturbável. E, acima de tudo, como se libertar da prisão invisível de se importar com o que os outros fazem, pensam ou dizem. Essa é uma libertação emocional. E ao final dessa jornada, você será outra pessoa. Mais centrada, mais segura, mais leve. Mas, acima de tudo, mais livre. Livre do veneno da irritação. Livre do controle dos outros sobre o seu estado interno. Livre do sofrimento desnecessário que, por tantos anos, você acreditou ser normal. Está preparado para essa transformação? Então venha comigo. Feche os olhos por um instante, respire fundo e se prepare para dar o primeiro passo na jornada, que vai te ensinar de uma vez por todas como nunca mais ficar irritado ou incomodado com ninguém. Imagine que você está numa estrada, dirigindo em paz, tranquilo, no seu próprio ritmo. De repente, um carro aparece do nada. Fecha você, te força a frear bruscamente. Seu coração dispara, a raiva sobe e por um segundo, você perde a cabeça. Quantas vezes já aconteceu algo parecido? Talvez não dirigindo, mas com palavras, atitudes, olhares. Gente que invade seu espaço, desrespeita seus limites, joga comentários ácidos, ironias disfarçadas e espera que você reaja. Esse tipo de armadilha emocional está em toda parte.
Mas o que você talvez ainda não percebeu é que você não é obrigado a reagir a nada disso. Não é o que acontece com você que define sua paz. É o que você escolhe fazer com o que acontece. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. E essa frase carrega um poder transformador. A maioria das pessoas vive sob a ilusão de que precisam reagir a tudo, que a indignação é necessária, que a raiva é uma espécie de justiça emocional. Mas tudo isso é ilusão. Pense nisso. Alguém te xinga. Esse som entra pelos seus ouvidos, mas ele não toca sua alma até você aceitar aquele xingamento como verdade. Você só sofre com o insulto quando dá permissão para ele te ferir. E aqui começa a primeira chave estoica da libertação emocional: separar o que está no seu controle do que não está. Você não controla a boca dos outros. Você não controla o humor do seu chefe. Você não controla o trânsito, a fila, a grosseria de alguém no mercado. Mas você controla como reage a tudo isso. E mais do que isso, você pode treinar sua mente para não reagir, para simplesmente observar, respirar, soltar. O estoico não é frio. O estoico é livre. Ele escolhe não reagir, porque sabe que a reação emocional automática só alimenta o caos. Ele escolhe a calma. E essa escolha constante constrói dia após dia um coração inabalável. Vamos aprofundar com um exemplo prático. Você está numa reunião de trabalho. Alguém te interrompe, corta sua fala, faz uma piada velada. A maioria das pessoas iria imediatamente se irritar, se justificar, se defender. Mas o estoico respira. Ele pensa: isso está fora do meu controle. A fala dele pertence a ele, não a mim. Eu permaneço no meu centro. Esse é um superpoder. E você pode desenvolver isso com prática. Mas primeiro, precisa mudar o que acredita. A raiva só parece necessária quando você acredita que precisa se proteger de algo. Mas quando você percebe que nada pode te ferir sem sua permissão, a raiva perde seu valor. Ela se torna apenas ruído. E você aprende a não mais se confundir com o ruído. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia para si mesmo em seus momentos de angústia: hoje encontrarei pessoas desagradáveis, invejosas, injustas, mas não deixarei que elas me tirem de mim mesmo. Esse é o verdadeiro poder. Não é sobre vencer o outro, é sobre não perder a si mesmo. Quantas vezes, ao se irritar, você disse ou fez coisas que depois se arrependeu? Quantas vezes o arrependimento veio não pelo que os outros fizeram, mas pelo que você mesmo fez, dominado por emoções cegas? É por isso que os estoicos treinavam sua mente todos os dias, como guerreiros treinam o corpo, porque sabiam que o verdadeiro combate era interno. Vamos a outro ponto fundamental. Você não é suas emoções, você as sente, mas você é a consciência que observa, a mente que escolhe o que fazer com aquilo. A emoção bate, você escuta, mas não precisa abrir a porta. Isso exige prática. Mas é possível. E o primeiro passo é observar mais e reagir menos. A próxima vez que algo te irritar, e isso vai acontecer, tente isso. Pare, respire e diga a si mesmo: o que eu controlo aqui? O que pertence a mim e o que pertence ao outro? Você vai se surpreender com o silêncio que nasce dessa pausa. E nesse silêncio, você começa a se transformar. Seu ego vai gritar. Vai dizer: responda, contra-ataque, mostre quem você é. Mas o estoico responde em silêncio: eu sei quem sou, não preciso provar. Essa é a sabedoria que te faz invencível. Não porque ninguém mais tente te ferir, mas porque você não se deixa mais ferir pelo que não merece sua energia. Você já reparou como a irritação nasce sempre da expectativa? Esperamos que os outros nos tratem com respeito. Esperamos que o mundo reconheça nosso esforço. Esperamos que as pessoas tenham bom senso, gentileza, empatia. E quando isso não acontece, vem o incômodo. Mas o estoico aprende cedo uma verdade simples, dura e libertadora: o mundo não te deve nada. Essa não é uma frase para te desanimar. É uma chave para a sua liberdade. Quando você solta a expectativa, você se liberta da frustração.
Você para de carregar o fardo de como os outros deveriam ser e começa a caminhar mais leve, porque só carrega aquilo que você mesmo pode controlar. Sua mente, sua postura, sua calma. Imagine alguém que vive com uma xícara de café cheia, até a borda. Qualquer movimento brusco derrama o conteúdo. Essa é a maioria das pessoas, vivem transbordando emoções, tensões, frustrações. Basta um empurrãozinho, um comentário atravessado, um atraso, uma cara feia, para tudo vir à tona. Mas o estoico não anda assim. Ele esvazia a xícara pela manhã, todos os dias. Ele medita sobre a impermanência. Lembra-se de que nada é garantido, e por isso ele vive preparado, não tenso, mas lúcido. Marco Aurélio acordava e escrevia a si mesmo: prepare-se para encontrar pessoas egoístas, ingratas, arrogantes. E depois completava: mas elas são assim por ignorância, e eu sou da natureza da razão, da empatia e da paz. Esse pequeno exercício muda completamente o jogo. Se você já espera que as pessoas sejam imperfeitas, sua paz não depende mais do comportamento delas. E quando alguém erra com você, em vez de raiva nasce a compaixão. Você não responde com fogo, você responde com entendimento. Imagine alguém jogando pedras no mar. A água não responde com raiva, ela apenas absorve, dissipa, segue. Ela é maior que a agressão. Ser estoico é isso. É ser mar. É deixar que as pequenas pedras da vida, palavras, atitudes, ignorâncias, batam, se dissolvam e desapareçam. Você continua inteiro. Muitos confundem isso com fraqueza. Pensam: então vou deixar os outros me desrespeitarem? Não. Ser estoico não é ser passivo. É ser ativo com sabedoria. Você impõe limites, sim, mas sem ódio. Você se afasta de pessoas tóxicas, sim, mas sem ressentimento. Você age, mas não reage. E aqui entra mais uma lição poderosa. A irritação é um reflexo da falta de clareza interna. Pessoas irritadas estão sempre em guerra consigo mesmas. O mundo externo é apenas o espelho. Quando você resolve seus próprios conflitos, o mundo inteiro fica mais leve. Mesmo os barulhos externos não te atingem mais da mesma forma. É como se você estivesse no meio do trânsito, mas com os vidros fechados, ar-condicionado ligado, música baixa e calma. Os sons ainda estão lá fora, mas dentro existe paz. E isso não é utopia, é treino. A filosofia estoica é um treinamento mental, emocional e espiritual. Você começa aos poucos, com pequenas práticas diárias. Ao acordar, repita a si mesmo: hoje encontrarei desafios, mas escolherei manter a calma. Ao ser provocado, diga internamente: isso não me pertence. Ao sentir a raiva subindo, pare. Respire lentamente com o nariz e lembre-se: nada externo tem poder sobre mim sem minha permissão. Essas pequenas âncoras te mantêm firme. E, quando perceber, algo mágico acontece. Aquela situação que te irritava, agora só provoca um leve sorriso. Aquele comentário que antes te destruía, agora é apenas um ruído distante. Você não se tornou insensível. Você se tornou livre. A insensibilidade é frieza. A liberdade é consciência. E talvez a lição mais bonita aqui seja essa: as pessoas que mais te irritam são teus maiores mestres, porque te mostram onde ainda dói, onde ainda falta luz, onde ainda há ego gritando. O estoico agradece por esses momentos, porque cada provocação é uma chance de crescer. Cada incômodo é um convite para o autodomínio. E assim, pouco a pouco, você se torna alguém que não se abala com olhares tortos, não se ofende com palavras alheias, não se incomoda com atitudes tolas. Você observa, analisa e escolhe o silêncio, a sabedoria, a paz. Existe uma cena que talvez você conheça ou até tenha vivido. Você está num ambiente tranquilo, talvez em casa, lendo ou ouvindo uma música leve, trabalhando com foco. Então, alguém entra e explode, grita, reclama, desconta frustrações em você. De repente, sua paz vira caos. Agora, respira e pense: de onde veio essa perturbação? A maioria responderia: da outra pessoa.
Mas a verdade estoica é outra. A perturbação só entrou porque você permitiu. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Isso não é negar que o outro teve um comportamento tóxico. É entender que o que afeta você, afeta por dentro. E por dentro, quem manda é você. Essa é a virada estoica mais poderosa de todas. Você não tem controle sobre o que os outros fazem, mas tem controle total sobre o que você sente, pensa e decide. Se você internaliza isso, você se torna invencível. Agora vamos voltar à cena. A pessoa explode, grita, você observa. Você não reage no impulso. Você nota a emoção surgindo e deixa ela passar. Você está presente. Esse é o momento de ouro do estoico. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço, mora a liberdade. É ali que você escolhe. Vou absorver esse veneno ou vou manter minha alma limpa? Quantas vezes você já se arrependeu de algo dito no calor da raiva? Quantas vezes sua reação foi pior que o problema? A irritação sempre nos diminui, mas a serenidade nos eleva. Ser sereno não é ser omisso, é ser estratégico. É entender que o seu silêncio pode ser mais poderoso que 1000 palavras. E que, às vezes, a melhor resposta é a ausência de reação. Pensa num sábio, de verdade. Ele grita, ele rebate, ele perde o controle? Não. Ele observa, ele compreende. Ele age quando necessário, mas nunca de forma destrutiva. A sabedoria estoica nos ensina que o maior poder que alguém pode desenvolver é o poder de não ser dominado pelas emoções alheias. Isso é antinatural para muitos, porque fomos treinados a reagir, a bater de volta, a devolver o que recebemos. Mas o estoico não devolve, ele transforma. Ele quebra o ciclo. Se alguém joga fogo, ele responde com água. Se alguém tenta ferir, ele responde com clareza. Se alguém tenta desestabilizar, ele permanece em equilíbrio. Esse é o verdadeiro poder. Não é gritar mais alto, é não precisar gritar. Lembre-se de uma cena clássica da natureza. O vento forte tenta derrubar uma montanha, mas a montanha continua ali, intocável, firme, silenciosa. A montanha não precisa provar sua força, ela simplesmente... É assim que o estoico se torna uma rocha no meio do caos. Enquanto os outros se afogam em emoções, ele permanece. Mas isso exige prática. E, principalmente, exige consciência. A próxima vez que você for provocado, lembre: você está sendo testado. Não pela pessoa, mas por você mesmo. É sua chance de mostrar a si mesmo o quanto cresceu. Você não precisa da aprovação dos outros. Você não precisa vencer discussões. Você não precisa provar que está certo. Você só precisa manter sua paz. E aqui está a ironia mais bonita de todas. Quando você para de se importar com o que os outros dizem, eles perdem completamente o poder sobre você. Quando você para de reagir, você se torna imprevisível. E por isso, imbatível. A pessoa tenta te ferir e não consegue. Ela tenta te manipular e falha. Ela tenta tirar o que você tem. Mas tudo o que você realmente tem está por dentro. E por dentro, você é intocável. Essa liberdade emocional, essa firmeza diante do caos, é o que todos buscam, mas poucos encontram. E ela não vem de fórmulas mágicas. Vem do entendimento profundo de uma verdade. Nada externo pode te afetar sem sua permissão. Essa é a essência do estoicismo. Essa é a sabedoria que transforma. Irritação em clareza, desconforto em domínio próprio e caos em paz interior. Imagine um navio em alto mar. As ondas são fortes, o vento uiva e o céu escurece, mas o capitão permanece calmo. Ele não controla o mar, nem o vento, mas ele conhece seu leme. Ele sabe como ajustar as velas. Ele conhece a bússola. Ele confia na sua capacidade de atravessar qualquer tempestade. Essa metáfora representa o verdadeiro estoico. Você não vai controlar o mundo, mas você pode controlar como navega por ele. E a maior parte das pessoas vive em permanente tempestade, não por causa das circunstâncias, mas por causa da incapacidade de manejar o próprio barco. A irritação, na prática, é o colapso da razão.
É o momento em que você entrega o leme nas mãos do caos. É a perda da direção por um impulso emocional. E por mais justo que pareça reagir, explodir ou devolver, essa é a rota mais curta para a destruição da sua paz. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daquilo que te feriu. Simples, profundo, revolucionário. Se alguém mente, você permanece honesto. Se alguém te trai, você continua íntegro. Se alguém te fere, você escolhe não devolver a dor. Isso não é fraqueza. É a forma mais rara de poder. Só quem domina o próprio espírito pode agir com tamanha presença. Só quem conhece a si mesmo pode atravessar o mundo sem se contaminar. Porque a verdadeira força não está em vencer os outros. Está em não permitir que te arrastem para um nível mais baixo. E aqui surge um ponto sensível. Muita gente confunde paz com passividade. Mas não se engane. O estoico não é passivo. Ele é imperturbável, ele age, ele fala, ele se posiciona, mas jamais reage de forma impulsiva. Ele tem intenção, não explosão. É a diferença entre um guerreiro calmo e um briguento desesperado. O guerreiro só saca a espada quando é necessário. E quando saca, ele sabe o que está fazendo. A maioria das pessoas está constantemente em modo de defesa. Vivem prontas para explodir, como se o mundo estivesse sempre contra elas. Mas essa armadura emocional é, na verdade, um fardo. Ela pesa, ela limita, ela prende você na ilusão de que precisa lutar o tempo todo. E o que o estoicismo propõe é o oposto. Não lute contra tudo. Lute apenas contra aquilo que está dentro de você. Você sente irritação? Observe. De onde vem? O que ela quer dizer? Quase sempre, a irritação nasce de um ego ferido. Alguém nos desrespeitou, ignorou, criticou, comparou. E nosso orgulho sentiu-se ameaçado. Mas quem é você sem esse ego? Quando você dissolve o ego, dissolve a irritação, porque percebe que o outro não te ofende. Ele só mostra quem ele é. E isso não tem nada a ver com você. Se alguém te trata mal, isso revela o caráter dessa pessoa, não o seu valor. Você pode escolher não absorver. Pode escolher não levar para dentro. Pode escolher olhar e seguir. Essa escolha é liberdade. E, quando você aprende a ser livre por dentro, nada mais te prende por fora. As pessoas podem falar, agir, reagir, mas você permanece onde escolheu estar, no centro, na clareza, na paz. É por isso que a verdadeira sabedoria não está em parecer sábio, está em viver com leveza, sem drama, sem guerras desnecessárias, sem precisar provar nada para ninguém. A vida já é desafiadora por si só. Não torne ela ainda mais pesada reagindo a tudo que não merece sua energia. Guarde sua energia para aquilo que realmente importa, seus valores, sua missão, seu caráter, sua evolução. Essa é a maior transformação que você pode conquistar. Deixar de ser um reflexo das provocações alheias e se tornar um farol que brilha mesmo nas tempestades mais intensas. Lembre-se sempre, você não está aqui para agradar, reagir ou competir. Você está aqui para viver com profundidade, e viver com profundidade exige silêncio, autoobservação, presença. Porque no fim, a paz não é um presente do mundo, é uma construção sua, é uma escolha diária, é um treino constante de voltar ao seu centro todas as vezes que alguém tentar te tirar dele. E quanto mais você treina, mais você descobre. Ser inabalável não é se fechar. É se abrir para o mundo sem deixar que ele te arraste. Você já parou para observar como as pessoas reagem a pequenas frustrações? Alguém corta na fila, uma crítica surge, um olhar atravessado. E, de repente, a tempestade emocional se instala. Palavras duras são lançadas, julgamentos apressados disparam e o coração acelera, como se o mundo estivesse nos atacando pessoalmente. Mas pare e pense. Quantas dessas situações merecem realmente esse desgaste emocional? Epicteto dizia: não, são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Essa frase, embora simples, carrega o poder de transformar a maneira como você lida com o mundo. A irritação, o incômodo, a raiva
São, na verdade, reações ao significado que damos aos acontecimentos, não aos acontecimentos em si. Imagine-se num teatro. No palco, várias cenas acontecem. Alguém te ignora, alguém te interrompe, alguém fala algo que você não gostou. Mas você está na plateia, você observa. Você vê tudo, mas não precisa subir ao palco e atuar. Você pode assistir sem se deixar levar. Esse é o olhar do estoico. Ele não entra no palco de cada provocação. Quando você começa a entender que pode escolher entre reagir ou permanecer no centro, você muda. Você se eleva. Você quebra. Um ciclo que destrói milhões de pessoas todos os dias. O ciclo da reação inconsciente. Esse ciclo é viciante. Você se sente ofendido, reage e depois sente culpa ou remorso. Promete que da próxima vez será diferente, mas a próxima vez chega e você explode de novo. Por quê? Porque não treinou o intervalo. O intervalo entre o estímulo e a resposta é o lugar onde mora a sua liberdade. É onde você escolhe se vai agir como um escravo da emoção ou como um mestre de si mesmo. E aqui entra o treino estoico. Não é sobre suprimir a emoção. É sobre compreendê-la antes de permitir que ela dite seu comportamento. Se alguém te provoca, você respira. Se alguém te ofende, você observa. Se alguém age com grosseria, você avalia se vale a pena se desgastar. E na maioria dos casos, não vale. Você começa a perceber que o que o outro faz diz respeito a ele, não a você. Você começa a se blindar, não com armadura, mas com clareza. A clareza de quem sabe o próprio valor. A clareza de quem não precisa reagir a todo ataque. A clareza de quem escolheu não viver em guerra. É por isso que o estoicismo não é frieza. É presença. É sabedoria emocional. É o domínio de si. E dominar a si mesmo é o maior ato de poder que existe. Pense bem. Quem é mais forte? Aquele que grita diante de uma ofensa ou aquele que sorri e segue em paz? Aquele que revida ou aquele que entende que o silêncio é muitas vezes a resposta mais poderosa? A maioria acha que explodir é força, mas explodir é fácil. Difícil é conter. Difícil é escolher a serenidade no meio do caos. E se você quer mudar, precisa treinar, todos os dias, nos pequenos incômodos, na fila, no trânsito, no comentário, atravessado. Esses são os verdadeiros campos de batalha do estoico. Não é nos grandes discursos, nem nos livros, nem nas frases bonitas. É no dia a dia, na prática, na escolha entre reagir ou manter a sua paz. E aos poucos, algo mágico acontece. Você começa a sentir prazer em não reagir. Você começa a se sentir orgulhoso do seu autocontrole. Você começa a observar o caos ao redor e perceber: eu não sou mais parte disso. E isso é liberdade. Você não depende mais de como o mundo se comporta. Você depende apenas da sua própria clareza. E isso é raro. E isso é precioso, porque enquanto os outros se desgastam, você cresce. Enquanto os outros se perdem, você se encontra. Enquanto os outros queimam energia em brigas inúteis, você canaliza sua força para construir a vida que deseja. E essa é a verdadeira vitória. Você não veio ao mundo para vencer debates, provar que está certo ou derrotar inimigos imaginários. Você veio para conquistar a si mesmo, e quando você conquista isso, nada mais te tira do lugar, nada mais te perturba, nada mais te arranca de si. Você se torna uma rocha em meio à ventania, um farol em meio à escuridão, um espírito calmo num mundo em guerra. Você já ouviu falar da história do monge que carregava um saco de pedras invisíveis? Esse monge caminhava entre as pessoas com uma expressão pesada, cansada, apesar de não carregar nada visível em suas mãos. Um outro monge curioso se aproximou e perguntou: "Irmão, por que caminhas tão curvado, tão exausto?" E ele respondeu: "Carrego todas as ofensas que recebi, todas as críticas, os olhares tortos, as injustiças e palavras atravessadas. Elas pesam. E muito." O outro monge então respondeu: "Pois solte. Você não precisa carregá-las se elas não pertencem a você." Essa metáfora toca direto em algo que esquecemos. A maior parte do peso emocional que carregamos não vem do mundo, mas da nossa insistência em acumular reações e feridas. Cada vez que alguém nos irrita, nós guardamos.
Cada vez que nos sentimos incomodados, armazenamos. E sem perceber, nos tornamos esse monge cansado, curvado, sobrecarregado por dentro. O estoico, ao contrário, entende que nada disso precisa ser guardado. Quando Marco Aurélio escreve em suas meditações: "A melhor vingança é ser diferente daqueles que causam o mal", ele está ensinando algo profundo. O mundo pode te provocar, mas só te fere se você permitir. Imagine que cada provocação seja uma brasa acesa. Quando alguém a lança contra você, você tem duas opções: pegar essa brasa com as mãos e se queimar, ou deixá-la cair no chão e se apagar sozinha. A maioria, infelizmente, pega, se queima, e depois culpa o outro. O estoico observa, deixa passar, porque entende que quem tenta te irritar, na verdade, quer roubar a sua paz. E você só entrega, se quiser. Controlar a própria mente não é negar as emoções, mas aprender a vê-las como visitantes temporários. Você pode observá-las, mas não precisa oferecer chá nem estender um colchão. Você sente, mas não se torna aquilo que sente. E esse é o ponto de virada. Se você quer de verdade deixar de se irritar com os outros, precisa entender que ninguém tem o poder de tocar sua mente sem sua permissão. Você é o guardião do seu templo interno. Se alguém entra gritando, você tem o poder de fechar a porta. Se alguém entra trazendo caos, você pode dizer aqui não. Mas para isso é necessário treino, atenção e, acima de tudo, consciência. O autodomínio vem quando você começa a se observar como se fosse outro. Você nota seus impulsos, percebe o gatilho da irritação. E antes de reagir, respira. Essa respiração é um escudo. Ela é o tempo que você precisa para lembrar de quem você é. E mais importante ainda, de quem você não quer ser. Quantas vezes você se arrependeu de ter dito algo no calor da raiva? Quantas vezes percebeu depois que não valia a pena se importar tanto com aquilo? Pois é, a mente inflamada é um péssimo conselheiro. E o silêncio, muitas vezes, é uma resposta sábia demais para ser compreendida por quem só conhece o barulho. A prática estoica consiste, dia após dia, em ampliar essa distância entre o gatilho e a resposta. É nesse espaço que você planta o seu poder. Não importa se o outro fala alto, provoca, desafia. Você não é obrigado a descer de nível. Você pode simplesmente manter-se no seu centro. Imagine-se como o céu. As emoções são nuvens, às vezes densas, às vezes escuras, às vezes passageiras. Mas o céu permanece. Você é esse céu, imutável, amplo, sereno. O que vem e vai não define sua essência. Você sente, mas não se torna escravo daquilo que sente. E quando você começa a viver assim, as pessoas ao seu redor percebem algo diferente. Elas sentem a sua presença firme. Elas notam que nada te tira do eixo com facilidade. E aos poucos, elas passam a te respeitar, porque o verdadeiro respeito nasce da estabilidade, não da imposição, não do grito, não da força física, mas da força interna. É essa força que o estoicismo oferece, uma armadura invisível, não contra o mundo, mas contra você mesmo, contra seus impulsos, suas velhas reações, suas respostas automáticas. Você deixa de ser um reator e passa a ser um criador. Cria paz onde havia tensão. Cria clareza onde havia confusão. Cria silêncio onde antes havia barulho interno. E a beleza disso é que você não depende de ninguém. Você não precisa que o outro mude. Você só precisa mudar sua forma de olhar. E isso muda tudo. E então, chegamos ao ponto mais alto desta jornada estoica. Ao longo do caminho, caminhamos juntos por entre as sombras da irritação, enfrentamos os monstros da reatividade e olhamos no espelho da nossa própria mente. Que o que vimos ali talvez tenha sido desconfortável no início, mas agora se torna libertador. Você não é mais aquela pessoa que reage impulsivamente, não é mais refém das palavras dos outros, nem da expectativa de ser compreendido por todos. Você agora compreende que existe uma fortaleza dentro de você, uma cidadela, como dizia Marco Aurélio,
e que essa cidadela só pode ser invadida se você mesmo abrir os portões. Reflita. Quantas vezes você entregou as chaves da sua paz para alguém que nem sequer merecia um espaço em seus pensamentos? Quantas vezes permitiu que a fala de alguém que nem conhece profundamente mudasse o seu estado emocional por horas, talvez dias? A sabedoria estoica não ensina apenas a suportar o mundo. Ela ensina a transcendê-lo. E não no sentido de escapar, mas de ver por cima, como se você estivesse subindo uma montanha. Lá de cima, o que antes parecia enorme se revela pequeno. O que antes era provocação se torna ruído. O que antes era ira vira compaixão. Não por fraqueza, mas por clareza. Você enxerga que o outro age de forma agressiva porque sofre, que o outro provoca porque não sabe lidar com o próprio vazio, que o outro tenta te ferir porque está ferido. E nesse ponto, algo mágico acontece. Você deixa de reagir e começa a compreender. E ao compreender, você se torna invencível. Irritação exige identificação. Você precisa se sentir pessoalmente atacado para se ofender. Mas quando você se dissocia dessa necessidade de defesa, quando percebe que o ataque do outro não define quem você é, a flecha que vem em sua direção não encontra alvo. Ela passa direto e se perde no vento. Isso não é ser fraco. Isso é ser inatingível. Ser estoico não é virar pedra, é se tornar rio. A pedra quebra, o rio contorna. E nessa fluidez, você encontra liberdade. Você pode ser alguém que sente tudo, mas escolhe com sabedoria o que merece resposta. Você pode ouvir provocações e, ainda assim, sorrir por dentro com a serenidade de quem não se deixa arrastar. Você pode ser luz em meio a ambientes escuros. E mais do que isso, pode ser inspiração. Porque quem se domina, muda o ambiente. Você vai perceber que, ao não reagir, você desarma o outro. Você transforma a tensão em aprendizado. Você mostra que existe outro jeito. E, pouco a pouco, sua presença se torna um lembrete silencioso de equilíbrio. Por fim, a pergunta mais importante. Você quer seguir sendo refém das suas emoções? Ou deseja se tornar o mestre do seu estado interno? Porque a verdade é simples. Ninguém é responsável pela sua irritação. É você quem decide acendê-la. E também é você quem pode apagar esse fogo. E se hoje, ao fim dessa jornada, algo tocou em você, se uma frase, uma ideia ou uma metáfora abriu um novo espaço de consciência, então não guarde isso só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa paz. Comente aqui abaixo. Qual foi o ponto que mais te impactou nessa jornada? E claro, se você sentiu que essa reflexão valeu seu tempo, curta o vídeo e se inscreva no canal Universo Estoico. Estamos construindo juntos uma comunidade de pessoas que não querem mais ser jogadas pelas ondas da vida, mas querem aprender a navegar com propósito, equilíbrio e sabedoria. Obrigado por ter caminhado até aqui. E lembre-se, a verdadeira força é o silêncio que você escolhe quando teria todos os motivos para gritar.